Você sente isso, não sente? Esse vazio no peito quando olha para sua vida e não reconhece quem se tornou. Essa sensação de estar à deriva, sem direção, sem propósito. Como se algo essencial dentro de você tivesse morrido. Você não consegue mais tomar decisões com firmeza. Hesita em tudo. Pede opinião para todos. Deixa que outros decidam por você. E no fundo, muito no fundo, você sabe exatamente o que aconteceu. O rei dentro de você morreu. Não estou falando de poder sobre outros. Estou falando do seu poder sobre si mesmo. Da sua capacidade de se liderar, de confiar em suas escolhas, de ocupar o centro da sua própria vida sem pedir licença. Carl Jung dizia que dentro de cada um de nós habita um rei arquetípico, aquela parte que governa nossa psique, que toma decisões equilibradas, que nos dá senso de direção e propósito. Quando esse arquétipo morre ou adormece, nós nos tornamos súditos na nossa própria existência. Talvez tenha morrido quando alguém te disse que você não era bom o suficiente. Talvez tenha morrido quando você entregou o seu poder para agradar, para ser aceito, para não incomodar. Talvez tenha morrido lentamente, dia após dia, cada vez que você escolheu o silêncio quando deveria ter falado, a submissão quando deveria ter liderado sua própria vida. E agora você está aqui, sentindo o peso dessa ausência, perguntando-se onde foi parar aquela força interior que um dia teve, questionando-se se ainda é possível ressuscitar o que morreu dentro de você. A resposta é sim, mas só se você estiver disposto a atravessar o que Jung chamava de noite escura da alma, o processo doloroso, mas necessário de olhar para suas feridas, reconhecer onde entregou seu poder e conscientemente escolher retomá-lo. Porque o rei não morre para sempre, ele apenas espera que você tenha coragem suficiente para acordá-lo. Jung descobriu algo que a psicologia tradicional ainda não compreende completamente. Nós não somos apenas indivíduos isolados tentando sobreviver. Somos portadores de arquétipos ancestrais, padrões universais de energia psíquica que moldam nossa experiência humana. O arquétipo do rei é um dos mais poderosos. Ele representa a capacidade de governar a si mesmo, de tomar decisões centradas, de criar ordem no caos da existência. Quando o rei está vivo em você, você não questiona constantemente suas escolhas, você não vive buscando aprovação, você simplesmente sabe. Sabe o que é certo para você, sabe quando dizer sim e quando dizer não, sabe ocupar seu espaço no mundo sem se desculpar por existir. Mas algo aconteceu ao longo do caminho. Talvez na infância, quando um pai ausente ou autoritário te ensinou que sua voz não importava. Talvez na adolescência, quando você aprendeu que ser aceito era mais importante que ser autêntico. Talvez em relacionamentos onde você entregou sua soberania para manter a paz. E aos poucos, o rei foi morrendo. Não de uma vez, mas lentamente, como uma vela que se consome na ausência de oxigênio. Agora você vive no que Jung chamaria de inflação negativa, se sentindo menor do que realmente é, incapaz de acessar sua força interior, sempre em busca de um salvador externo que venha te dar a direção que você deveria encontrar dentro de si mesmo. Você adia decisões importantes, deixa que outros escolham por você, vive de migalhas de validação, e no fundo, muito no fundo, há uma raiva crescente, não contra os outros, mas contra si mesmo, por ter permitido que isso acontecesse. Essa raiva é sagrada, ela é o primeiro sinal de que o rei ainda está lá, enterrado sob camadas de condicionamento, mas vivo, pulsando, esperando. Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, passa necessariamente pela ressurreição dos arquétipos adormecidos dentro de nós, e o rei não é exceção. Mas para ressuscitá-lo, você precisa primeiro entender como ele morreu, precisa olhar para os padrões que o sufocaram, precisa reconhecer onde você entregou sua coroa. Vamos mais fundo. O que realmente mata o arquétipo do rei dentro de nós não são eventos externos. São as projeções que fazemos desses eventos. Quando criança, você projetou no mundo adulto a imagem do poder absoluto. Viu pais, professores, figuras de autoridade como detentores de uma sabedoria que você nunca teria. E, sem perceber, criou a crença de que o poder verdadeiro sempre pertence aos outros.
Jung chamava isso de projeção da imago paterna. Você transferiu para figuras externas a capacidade de decisão que deveria permanecer interna. E quanto mais fazia isso, mais o seu rei interior se enfraquecia. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O arquétipo do rei morto dentro de você não é apenas sobre poder pessoal. É sobre a sua relação com o que Jung chamava de sombra. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. E para muitas pessoas, especialmente aquelas criadas para serem bonzinhas e obedientes, a sombra inclui justamente as qualidades do rei. A assertividade, firmeza, capacidade de dizer não, de estabelecer limites, de liderar. Você aprendeu que ser forte era ser egoísta, que ter opinião própria era ser difícil, que ocupar seu espaço era ser arrogante. E assim, mandou o rei para a sombra, para o porão da psique, onde ele ficou aprisionado, junto com toda a sua força vital. O resultado, você se tornou o que Jung chamaria de puer eternus, a criança eterna, sempre em busca de uma figura paterna externa que lhe diga o que fazer. Ou talvez tenha se tornado o Sênex, prematuro, o velho amargo que desistiu de lutar, que aceita passivamente o que a vida lhe impõe. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. O rei nunca morreu realmente. Ele foi banido. E tudo que foi banido pode ser recuperado. Jung descobriu que os arquétipos funcionam como rios subterrâneos. Mesmo quando não os vemos na superfície, eles continuam fluindo nas profundezas da psique. O rei está lá, esperando que você tenha coragem de descer até onde ele habita e o traga de volta à luz. Mas isso exige um ritual. Não um ritual religioso, mas um ritual psicológico. Uma cerimônia interna, onde você conscientemente recupera o que é seu por direito. Agora vamos ao que realmente importa. Como despertar o rei adormecido dentro de você. Primeiro exercício: a linha do tempo do poder perdido. Pegue uma folha de papel. Desenhe uma linha horizontal representando sua vida. Marque os momentos específicos onde você entregou seu poder. Quando disse sim, quando queria dizer não. Quando calou, quando deveria ter falado. Quando deixou outros decidirem por você. Olhe para esses pontos. Sinta a dor deles. Não para se punir, mas para entender o padrão. Jung dizia que o que você resiste, persiste. Pare de resistir à dor desses momentos e permita que ela te ensine. Segundo exercício: a carta ao rei banido. Escreva uma carta para essa parte de você que foi silenciada. Comece assim: meu rei interior, eu te enviei para o exílio por quê? Seja brutalmente honesto. Conte para ele por que o mandou embora. Peça desculpas. Prometa que agora você está pronto para honrá-lo. Terceiro exercício: o objeto do poder. Encontre um objeto que simbolize poder para você. Pode ser uma pedra, um anel, uma caneta, qualquer coisa. A partir de hoje, carregue esse objeto com você. Toda vez que precisar tomar uma decisão, segure o objeto e pergunte: o que meu rei interior faria? Mas aqui está a verdade que pode mudar sua vida. Você não estava apaixonado por agradar os outros. Você estava apaixonado pela ideia de finalmente ser aceito sem precisar ser você mesmo. Essa frase deveria cortar sua alma agora, porque é exatamente isso que aconteceu. Você trocou sua autenticidade por aceitação, vendeu sua coroa por alguns tapinhas na cabeça, e agora vive mendigo na sua própria existência. Quarto exercício: o ritual da coroa. Esta noite, olhe-se no espelho. Imagine uma coroa invisível na sua cabeça. Diga em voz alta: eu sou o rei da minha própria vida. Ninguém mais decide por mim. Eu confio nas minhas escolhas. Eu ocupo meu espaço sem pedir licença. Pode parecer bobo, mas Jung descobriu que a psique responde a símbolos de maneira mais profunda que a palavras. Esse ritual não é teatral, é terapêutico. É uma declaração ao seu inconsciente de que o exílio do rei chegou ao fim. Agora, eu vou te fazer as perguntas que ninguém tem coragem de fazer. E você vai responder com honestidade total, mesmo que doa. O que você teme descobrir se olhar para dentro e encontrar seu verdadeiro poder? Pense nisso, realmente.
porque o medo de encontrar o rei interior é real. Se você o ressuscitar, terá que parar de culpar os outros pelas suas escolhas. Terá que assumir responsabilidade total pela sua vida. Terá que deixar de ser vítima e se tornar protagonista. Quem você seria se deixasse de buscar aprovação externa? Imagine por um momento. Como seria sua vida se você simplesmente soubesse que suas escolhas são válidas? Se parasse de questionar cada decisão, de pedir opinião para todo mundo, de viver como se precisasse de autorização para existir? Você está pronto para ser seu próprio refúgio? Porque é disso que se trata. O rei arquetípico não é sobre dominar outros, é sobre se tornar seu próprio lar. É sobre criar dentro de si um lugar seguro, um centro estável a partir do qual você pode navegar o mundo. Jung entendia que a maioria das pessoas vive em possessão arquetípica, sendo possuída por padrões inconscientes, ao invés de conscientemente integrá-los. Quando o rei está morto, você é possuído pela criança ferida, que busca salvação externa, ou pelo órfão, que se sente desamparado no mundo. Mas quando você conscientemente ressuscita o rei, algo profundo muda na sua presença. Você para de pedir licença para existir. Para de se desculpar por ter opiniões. Para de diminuir sua luz para que outros se sintam confortáveis. Você está pronto para ser seu próprio refúgio? Porque é disso que se trata. O rei arquetípico não é sobre dominar outros. É sobre se tornar seu próprio lar. É sobre criar dentro de si um lugar seguro, um centro estável a partir do qual você pode navegar o mundo. Jung entendia que a maioria das pessoas vive em possessão arquetípica, sendo possuída por padrões inconscientes ao invés de conscientemente integrá-los. Quando o rei está morto, você é possuído pela criança ferida, que busca salvação externa, ou pelo órfão, que se sente desamparado no mundo. Mas quando você conscientemente ressuscita o rei, algo profundo muda na sua presença. Você para de pedir licença para existir. Para de se desculpar por ter opiniões. Para de diminuir sua luz para que outros se sintam confortáveis. E aí, algo interessante acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Não porque você se tornou arrogante ou dominador, mas porque você finalmente encontrou seu centro. E nada é mais atrativo que alguém que habita plenamente quem é. Você já percebeu como algumas pessoas entram num ambiente e naturalmente se tornam o centro, não por serem barulhentas ou chamativas, mas por irradiarem uma qualidade de presença, uma solidez interior? Essas pessoas acessaram seu rei interior. A pergunta é: você vai continuar vivendo como súdito na sua própria vida ou está pronto a reivindicar sua coroa? Agora vamos acelerar o ritmo, porque chegou a hora de quebrar as correntes. Sente essa raiva crescendo no seu peito? Boa, ela é sagrada. Jung sabia que a raiva saudável é o combustível da transformação. É ela que te dá energia para quebrar padrões que não te servem mais. Você está cansado de ser pequeno? Ótimo, use esse cansaço. Você está farto de viver de migalhas? Perfeito, canalize essa indignação. Você está irritado por ter desperdiçado tanto tempo sendo menos do que é? Excelente! Essa irritação é o fogo que vai ressuscitar seu rei interior. Porque a verdade é esta: você não precisa de permissão de ninguém para ocupar seu lugar no mundo. Você não precisa esperar que alguém te escolha, te valide, te dê autorização para ser quem você é. O mundo está cheio de pessoas esperando que alguém as salve, esperando que o parceiro perfeito apareça e dê sentido à vida delas, esperando que o trabalho ideal surja e as realize, esperando, sempre esperando, como se a vida fosse algo que acontece com elas, não através delas. Mas você não vai ser mais uma dessas pessoas, não depois de hoje. Hoje você vai fazer algo diferente. Vai tomar uma decisão baseada exclusivamente no que você quer, não no que outros esperam de você. Pode ser pequena, escolher onde almoçar sem pedir opinião. Pode ser grande, sair de um relacionamento que te diminui ou de um trabalho que mata a sua alma. O tamanho não importa. O que importa é o ato consciente de exercer sua soberania interior. Jung chamava isso de função transcendente.
A capacidade de transcender a dualidade entre opostos, aprovação versus autenticidade, segurança versus crescimento, e encontrar uma terceira via que honre sua verdade interior. Quando você faz isso, quando finalmente age a partir do seu centro ao invés de reagir às expectativas externas, algo se desperta. O rei levanta da tumba. Ainda fraco, ainda incerto, mas vivo. E pela primeira vez em muito tempo, você sente aquela sensação esquecida, a sensação de estar em casa dentro de si mesmo. Mas vamos mais fundo ainda, porque ressuscitar o rei não é apenas sobre poder pessoal, é sobre curar a ferida primordial da separação. Jung descobriu que no fundo de toda neurose há uma experiência de separação. Separação do self verdadeiro, separação da própria essência, separação do sentimento de pertencimento ao cosmos. Quando criança, você era naturalmente real, naturalmente centrado. Depois, o mundo te ensinou a se dividir. Você aprendeu que tinha uma face pública e uma privada, que existia um você aceitável e um você que deveria ser escondido. E aos poucos foi perdendo o contato com quem realmente era por baixo de todas essas máscaras. O rei arquetípico representa a reunificação. É a parte de você que não se divide, que não se fragmenta, que permanece íntegra independentemente do ambiente externo. Quando ele está vivo, você não precisa ser uma pessoa em casa, outra no trabalho, outra com amigos. Você simplesmente é. Mas aqui está o paradoxo. Para encontrar essa integridade, você primeiro precisa passar pelo que Jung chamava de despedaçamento. Precisa conscientemente olhar para todas as partes divididas de si mesmo e reconhecê-las. A parte que busca aprovação, a parte que tem medo de ser rejeitada, a parte que se sente inadequada, a parte que está com raiva, a parte que quer controlar, a parte que quer fugir. Todas essas partes são válidas, todas fazem parte do seu todo. O problema não é ter essas partes, o problema é ser possuído por elas inconscientemente. Quando o rei está morto, você se identifica totalmente com a parte ferida e esquece que existe muito mais em você. Jung ensinava que a individuação, o processo de se tornar inteiro, não acontece através da eliminação das partes difíceis, mas através da integração consciente delas sob a regência de um centro maior. Esse centro é o que ele chamava de Self, e o rei é uma de suas manifestações. Quando você ressuscita o rei, não significa que nunca mais vai sentir medo ou insegurança. Significa que essas emoções não vão mais te possuir completamente. Elas vão se tornar informações úteis que você pode usar para navegar a vida com mais sabedoria. O rei interior ouve todas as vozes da psique, mas não é governado por nenhuma delas. Ele integra, equilibra, decide. Ele é a capacidade de permanecer centrado em meio ao caos emocional. Jung se inspirou profundamente no que Joseph Campbell chamaria mais tarde de jornada do herói, mas com uma diferença crucial. Para Jung, a jornada não acontece no mundo externo, mas no território interior da psique. E a ressurreição do rei é uma dessas jornadas heróicas internas. Primeiro, há o chamado. Algo dentro de você diz: não posso mais viver assim, não posso mais ser menos do que sou. Esse chamado geralmente vem disfarçado de crise, um relacionamento que termina, um trabalho que te sufoca, uma sensação crescente de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Depois há a recusa. Não, eu não sou forte o suficiente, não tenho coragem, é mais seguro continuar como está. Essa recusa é natural, porque ressuscitar o rei significa assumir responsabilidade total pela sua vida, e isso assusta. Então vem o encontro com um mentor. Pode ser um livro como este, uma terapia, uma experiência que te mostra que é possível viver diferente. O mentor te dá ferramentas, mas não pode fazer a jornada por você. Depois há a travessia do limiar, o momento em que você decide: eu vou mudar, eu vou assumir as rédeas da minha vida. E aí começam os testes. Os testes são as situações da vida real onde você precisa praticar ser rei. Alguém tenta te manipular emocionalmente. Como você responde? Surge uma oportunidade, mas você tem medo de não ser qualificado. Você se arrisca ou se esconde? Seu padrão é buscar aprovação, mas agora você tem que confiar na sua própria bússola interna.
Cada teste passado fortalece o rei interior. Cada vez que você age a partir do seu centro, ao invés de reagir ao mundo externo, você ressuscita um pouco mais dessa energia arquetípica. E então chega a revelação. Você percebe que nunca precisou de salvação externa. O poder sempre esteve dentro de você, apenas adormecido. Você não precisava ser escolhido por outros, você só precisava se escolher. Finalmente, ao retorno, você volta para o mundo comum, mas transformado. Agora você carrega a presença do rei, não de forma arrogante ou dominadora, mas como alguém que finalmente encontrou seu lugar no universo. E aí algo mágico acontece. Ao se tornar rei da sua própria vida, você inconscientemente dá permissão para outros fazerem o mesmo. Sua transformação se torna um convite silencioso para que outros também despertem seus arquétipos adormecidos. Jung estudou profundamente a alquimia medieval, não como ciência química, mas como mapa psicológico da transformação humana. E o processo de ressuscitar o rei interior segue exatamente os estágios alquímicos. Primeiro, há a nigredo, a fase negra, o reconhecimento de que algo morreu dentro de você. É o luto pelo rei perdido, a dor de perceber quantos anos você viveu como estrangeiro na sua própria vida. Essa fase dói, mas é necessária. Você não pode ressuscitar o que não reconhece como morto. Depois vem a albedo, a fase branca, a purificação. É quando você começa a separar o que é seu do que foi condicionado pelos outros. Quando questiona as crenças que absorveu sem examinar. Quando se pergunta, isso é realmente o que eu quero? Ou é o que me ensinaram a querer? Então chega a citrinitas, a fase amarela, o despertar da luz interior. É quando você começa a sentir lampejos da sua verdadeira natureza. Momentos onde age espontaneamente a partir do seu centro. Instantes onde se sente em casa dentro de si mesmo. Finalmente, há a rubedo, a fase vermelha, a união dos opostos. É quando você integra completamente o rei ressuscitado com o resto da sua personalidade. Não como uma parte separada, mas como uma qualidade de ser que permeia tudo o que você faz. Nessa fase final, você não precisa mais fazer força para ser autêntico. Você simplesmente é. O rei não é mais algo que você acessa apenas em momentos especiais. Ele se torna a base da sua existência. Jung chamava isso de opus contra naturam, a obra contra a natureza. Porque ressuscitar o rei é ir contra a tendência natural de permanecer inconsciente, de viver no piloto automático, de ser possuído por padrões ancestrais ao invés de conscientemente escolher quem você quer ser. É um trabalho heróico. É a diferença entre viver e meramente sobreviver, entre existir e verdadeiramente ser. Mas aqui está a promessa. Quando você completa essa obra alquímica interior, quando ressuscita completamente o rei, você se torna o que Jung chamava de personalidade humana, alguém que irradia uma qualidade de presença que naturalmente inspira e eleva outros. Não porque você tenta impressionar, mas porque você finalmente parou de se impressionar com as opiniões alheias e começou a viver a partir da sua verdade mais profunda. E aí, ironicamente, você obtém naturalmente o respeito e a admiração que passou a vida toda buscando desesperadamente. Feche os olhos por um momento. Visualize uma catedral antiga, em ruínas. As paredes ainda de pé, mas tomadas pela vegetação. O teto desabado, deixando entrar a luz do sol. No centro, um trono vazio, coberto de poeira e teias de aranha. Esse é o estado da sua alma agora. O rei partiu há muito tempo, mas a estrutura para o seu retorno ainda existe. As paredes da sua dignidade ainda estão de pé. O trono da sua soberania ainda te espera. Agora, imagine-se entrando nessa catedral interior. Cada passo ecoa no silêncio sagrado. Você se aproxima do trono. Com as próprias mãos, começa a limpar a poeira. Remove as teias. Restaura o que foi negligenciado. E então, num gesto de profunda reverência consigo mesmo, você se senta no trono. Sente o peso da responsabilidade, mas também a solidez do pertencimento. Este é o seu lugar. Este sempre foi o seu lugar. Neste momento, o rei desperta. Não com fanfarra ou drama, mas com a quietude profunda de quem finalmente voltou para casa.
Jung sabia que os momentos de verdadeira transformação não são barulhentos. Eles são sussurrados no silêncio da alma. Eles acontecem quando você para de fugir de si mesmo e finalmente se encontra. O rei que desperta dentro de você agora não é o tirano que domina, é o sábio que integra. Não é o conquistador que destrói, é o guardião que protege. Protege sua energia, suas escolhas, sua autenticidade, seu direito sagrado de existir exatamente como você é. A partir de hoje, quando alguém tentar te diminuir, o rei vai se levantar dentro de você e dizer não. Quando você se sentir tentado a pedir aprovação para ser quem é, o rei vai sussurrar: você já tem toda a aprovação de que precisa, a sua própria. Quando a vida te desafiar, quando as tempestades vierem, você não vai mais procurar um porto seguro fora de si. Você vai descobrir que você é o porto seguro. Você é o refúgio. Você é o lar que sempre procurou. Esta é a promessa da ressurreição arquetípica. Você para de ser um mendigo emocional e se torna um soberano espiritual. Não sobre outros, mas sobre si mesmo. E essa é a única soberania que realmente importa. Agora eu te peço, escreva nos comentários apenas 3 palavras: meu rei despertou. Não é apenas um comentário, é uma declaração ao universo. É o primeiro ato oficial do seu reinado interior. E aqui fica a minha pergunta final ecoando na sua alma. Agora que seu rei despertou, que reino você vai construir com a sua vida? Você chegou até aqui. Isso por si só é prova da sua força. O rei sempre esteve dentro de você, apenas esperando que você tivesse coragem suficiente para olhar nos seus próprios olhos e reconhecer sua realeza interior. Bem-vindo de volta ao trono da sua própria existência. O exílio terminou, o reinado começou.